Ele foi do céu ao inferno, colocando o melhor shape da vida dele, cara. Tô falando do Kaique Pro, que competiu nesse final de semana no Pittsburgh Pro. Foi o Pro debut dele na Classic Physique. Ele já tinha muita história na Men's Physique. E ele trouxe um físico incrível, estético, cortado, fibrado e conseguiu sair daqui pra cá. Isso porque a gente tem essa mania, né, cara, aqui do Brasil, de endeusar muitas pessoas durante um processo se elas não entregam que nós esperamos que elas entreguem, a gente simplesmente taxa e bate neles, não é verdade? Mais ou menos. Dessa vez está sendo um pouco diferente. O Kaique Pro, graças a Deus, está recebendo apoio do seu público, né? Que é o que ele deveria receber mesmo, cara. Um trabalhador, um cara que é um exemplo, um bom homem, um bom atleta, muito focado. Não há quem conheça o Kaique Pro, por exemplo, e não reconheça essas qualidades nele, né? Então, nesse momento, eu tô vendo algo diferente, cara. Tá me dando um pouco de esperança aqui nesse público brasileiro, de ver que a galera tá abraçando